Fala, meu querido! Vamos começar mais um Verbo Revelado. Incrível! Estou muito empolgado aqui nessa manhã para falar aqui com vocês, porque eu sei que Cristo vai aparecer para você hoje. Cristo vai se mostrar onde talvez você não enxergou ainda. E esse é o motivo da minha alegria, porque assim como eu enxerguei, você também vai aprender a enxergar Cristo na sua vida. Meu querido, vamos nessa. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de 1 Samuel 16, 1 a 13. Eu só vou contextualizar aqui você. Nesse momento, o profeta Samuel, Deus fala com ele para que ele unja a partir desse momento um novo rei, tá? O rei Davi, nesse caso. Então ele vai ungí-lo como o rei de Davi, e Davi ainda é muito jovem, tá? Ainda não chegou a ser consagrado. Veja, são duas coisas. Uma coisa é ele ungir e outra coisa é a consagração, tá? Então nós vamos entender que nesse momento ele vai ser ungido rei de Israel, mas vai ser algo muito legal, porque a gente vai ver Cristo ali na vida de Davi, tá? E isso nós vamos enxergar a partir de agora. Então é isso aí, lá no capítulo 16, 1 Samuel 16, verso 1, no trecho bem em diante: enche o teu vaso de azeite, Samuel, e vem. Vou te enviar a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei, ou seja, eu providenciei um rei. Okay? Vamos passar aqui mais à frente, chegando ao versículo 5, letra B também diz o seguinte: e santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então ele se encontrou, né, junto com Jessé no caminho, e nessa de se encontrar chamou todos os filhos e foi para casa, onde ali haveria seria escolhido para ser o rei de Israel. No 6 diz: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor seu ungido. Ou seja, Eliabe era o mais forte, era o mais bonito, era o de melhor aparência. E o pai, né, obviamente, ele olha a aparência natural e diz: esse daqui é que vai ser o grande rei. E ele coloca diante do sacerdote. E aí o profeta, ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então olha só, Deus agora está repreendendo a Samuel, dizendo: não olhe para a aparência, Samuel, não é assim que você vai encontrar o meu escolhido. Da mesma forma, Cristo também, quando veio à Terra, desde a sua chegada, ele se fez humilde, ele se fez de pobre, né? A Bíblia fala isso. Então, e por isso, e mesmo assim ele dizia, né, que era chegado o reino. Então, são duas coisas que contrastavam muito. As pessoas não conseguiriam entender como que um rei pode ser o mais aparentemente fraco, o mais talvez humilde, o mais pobre, o menos forte. Ele estava esperando, naquela época, alguém que trouxesse, sabe, um verdadeiro, que liderasse um exército. Então, alguém de armadura forte, mas não, era um carpinteiro. Era um carpinteiro. Estou fazendo aqui a comparação entre Jesus e a história que vai vir agora. Então, Jessé, ele apresenta os outros irmãos e vai apresentando até chegar ao 10, o verso 10 aqui. Fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum desses. Nenhum. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram de seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha só, ele era o mais novo, talvez o menor ali, com certeza, pelo fato de ser mais novo. Então, Jesus viu o coração, Deus, né, viu o coração. Da mesma forma, Cristo, ele tinha sempre o espírito manso, humilde. E Jesus Cristo,
ele veio fazer distinção completa. O que aparentemente era a coisa mais louca de se ver, um carpinteiro, né? Um carpinteiro fazer milagres, curar pessoas, trazer paz, um carpinteiro arrastar multidões. Enquanto quando Jesus quando o Espírito Santo toca, desce, assim como aconteceu com Davi, logo em seguida tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito Santo se apossou de Davi. Da mesma forma, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo se apossou ali também de Jesus, né? Você lembra disso? Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Já tinha feito a missão dele ali. Mas o que é que eu quero te mostrar? Olha como se parece. O humilhado, o último, foi exaltado, se tornou rei. Da mesma forma, Cristo se tornou rei. Davi, ele venceu Golias mais à frente. E Golias simboliza os filisteus e tudo mais simboliza a carne, o pecado e tudo que tem que ser morto, arrancado a cabeça, tem que ser vencido completamente. Da mesma forma, Cristo, ele venceu o pecado. Cristo venceu o pecado. Então, eles são muito semelhantes. É bem diferente, né? Você analisar, ver Cristo no Antigo Testamento, ver como Cristo ele estava ali nos símbolos. A Bíblia fala que a lei ou as coisas que vieram antes eram apenas a sombra do que estaria por vir. Então a gente consegue encontrar um paralelo perfeito entre essas situações. Logo, e o que isso tem a ver com a minha vida? Cristo, ele foi humilhado para que você não seja humilhado. Tem um ditado, não é o que a Bíblia diz. Tem um ditado que diz assim: os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. Os humilhados serão exaltados, não diz. Diz: aquele que se humilhar a mim, aquele que vier a mim e se humilhar, eu o exaltarei. É completamente diferente. Então Cristo, ele está mostrando para a gente que não é para a gente se humilhar para nenhuma circunstância da vida. Pelo contrário, a gente se coloca na posição de Cristo Jesus hoje, em Cristo Jesus, acima de principados e potestades, no terceiro céu. Nós estamos ali naquela posição de trono em Cristo Jesus, assentado junto com Ele. Amém? Então essa é a nossa posição. E se tivermos que nos humilhar, com toda certeza, nos humilharemos para Cristo Jesus. Amém? Para Cristo Jesus. Ele é quem deve ser sempre exaltado. Que diminua eu, mas Ele cresça em mim. Então, que nesse dia, assim como eu consegui desvendar para você, revelar para você o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, na sua vida, que esse mesmo Cristo, ele entre em você. Não se deixe ser humilhado por nada. Paulo nos escreve em 2 Coríntios 4, 8, 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo foi o cara que passou mais tempo na cadeia, ele passou preso e dentro da cadeia, preso, para muitos, humilhado. Mas enquanto preso, ele era o cara mais livre daquelas celas. Enquanto preso, ele era o mais livre daquelas celas. Sabe? Era o que mais escreveu cartas, foi o que mais teve revelações a respeito de Cristo Jesus. Ele escreveu 2 terços do Novo Testamento. Ele não viu Jesus Cristo não conviveu com Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para ele. Então, assim, é fantástico. Eu quero essa vida. Então, eu quero que hoje você também experimente essa vida de Cristo Jesus, que em tudo você pode até ser atribulado, mas jamais você vai se angustiar. Pode até ser perplexo, mas não deixe se desanimar. Talvez perseguido, mas nunca desamparado, porque Cristo Jesus, ele é contigo. Amém?
Tenha um excelente dia. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu livro, do audiobook também, para que você possa estar escutando, assistindo, lendo, tá certo? Vai ser um prazer, ele é gratuito, para que você possa exatamente usufruir e conhecer ainda mais de Cristo. Tamo junto, lembre de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom?